Meus amigos, uma boa noite para todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então para mais um ensinamento para nossas reflexões. Isto é muito importante porque a nossa felicidade depende de assimilarmos os ensinamentos, as propostas, as sugestões do nosso Senhor Jesus para conosco. Pegando o livro aqui do José Carlos de Luca, intitulado Socorro e Solução, abrindo aqui ao acaso, caiu aqui o título A Prece que Resolve. Então agora hoje nós vamos assimilar essa sugestão, não é? De Masaharu Taniguchi, né? Basear o ensinamento se baseia nas palavras dele, onde ele diz que é a prece que resolve. Então ele vai nos mostrar qual é a única prece que resolve nossos problemas. Isso é muito importante. Então vamos lá. Ele diz assim: a causa da não concretização do pedido feito por meio da oração é a postura mental de só querer algo e não pensar em doar-se. Olha só isso aqui já requer uma reflexão da nossa parte. Ele fala, a causa da não concretização, ou seja, a causa das nossas rogativas, do nosso pedido para Deus não se concretizar, a causa está através do pedido feito da oração e da postura mental de só querer algo e não pensar em doar-se. Então a gente pede algo para Deus, mas a gente não faz jus a receber, porque a gente só pede e não doa nada. Está faltando aquele entendimento de que tudo aquilo que a gente quer tem que ter crédito. Qualquer coisa que a gente pede para Deus tem que ter crédito. Ele não pode dar algo para nós se a gente não faz jus a receber. Porque na lei de Deus, Deus não dá nada para ninguém. Na lei de Deus, tudo é permuta. É dano que se recebe. Batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis, buscais e achareis. Tá vendo? Ou é de Deus ou é de mamon, tudo tem um preço. Tudo é permuta, é dano que se recebe. Ninguém consegue nada sem primeiro dar. O que adianta pedir as coisas para Deus se a pessoa não tem crédito? Cadê a obra? Tem que ter obra, né? A pessoa pede as coisas para Deus, mas ainda tem ressentimento de um parente que é difícil, tem ressentimento do vizinho, ressentimento de um companheiro de trabalho que tem inveja e quer lhe prejudicar. Aí fica difícil receber as coisas de Deus. Em cima dessa verdade, vem o José Carlos de Luca e vai nos dizer: a miúde, suplicamos o socorro divino por intermédio de nossas preces. Mas nosso coração nem sempre está aberto à possibilidade de socorrer as pessoas que cruzam o nosso caminho. Tá vendo? Nem sempre a gente está aberto para socorrer as pessoas que estão passando por problema. Às vezes a gente atende uma pessoa que vem pedir esmola no nosso portão, a gente atende com azedume. Às vezes, para dar uma informação, é com azedume. Às vezes, a gente, no nosso ambiente de trabalho, a gente vê que uma pessoa está passando por problema. Mas se a gente testemunhar a favor dela, a gente pode ajudá-la, mas a gente não se sente animado para isso. A gente fala, essa pessoa que se vire, o problema é dela. Então, como é que a gente pode pedir as coisas para Jesus, sendo que para obter o êxito, no pedido tem que fazer jus, porque é dano que se recebe. A gente não dá, como é que quer receber? Deus não pode dar nada para ninguém se a pessoa não fizer justo, porque se Deus tiver que dar as coisas para uma pessoa, vai ter que dar para mim e vai ter que dar para a humanidade inteira, e não é assim que funciona. Aí ele continua, queremos receber amparo de Deus para nossas dificuldades, mas quase sempre não nos interessamos em amparar a dificuldade do próximo. Como é que a gente quer sair da dificuldade se a gente não facilita a dificuldade do próximo? Às vezes, no próprio parente, dentro de casa, a gente vê que a pessoa está passando por problema, mas nenhuma oração a gente faz para o parente.
A gente fica pensando, ele que se vire. Eu estou cansado de falar para ele, faça isso, se ele não quer fazer, então ele que se vire. Fica difícil, né? Aí fica difícil, porque Jesus não trata a gente assim. Aí ele continua, pedimos a Deus que solucione nossos problemas. No entanto, estamos de olhos fechados aos problemas dos outros. Meu Deus, aí é difícil. É uma atitude incoerente de nossa parte que acaba vindo em nosso prejuízo, porque Deus não é tocado pela pressa do homem egoísta, que só quer ver seus problemas ser resolvidos, mas não se interessa, não se empenha em querer ajudar o outro. Aí ele fala, quem deseja ser auxiliado por Deus precisa ser um canal do auxílio divino ao seu próximo, ao seu semelhante. Ele tem que ser um canal divino, porque todo aquele que serve o próximo, ele já se tornou um canal divino para Deus. Então, quando ele necessita de algo, ele já tem crédito, é automático. Deus não está dando as coisas para ele por ele ser privilegiado, não, é porque ele fez jus. Tem que fazer jus. Né? Vou repetir o que ele falou aqui. Quem deseja ser auxiliado por Deus precisa ser um canal do auxílio divino ao semelhante. Ele tem que ser um canal do auxílio divino ao semelhante. Né? Então, nós temos que aprender a ser instrumento de Deus para aliviar o sofrimento do outro. Quando a gente se habituar a fazer isso, os nossos problemas se resolverão automaticamente, sem que haja necessidade de pedir a Deus. É automático, porque é uma poupança que nós temos. Crédito. Você tem crédito? Aí é que está. Como é que pode estar pedindo as coisas para Deus se não tem crédito? É dando que se recebe. Ninguém consegue nada sem primeiro dar. E tudo aquilo que nós temos é daquilo que damos. Precisamos entender isso. Repetindo, quem deseja ser auxiliado por Deus precisa ser um canal de auxílio divino ao semelhante. A nossa postura egocêntrica cerra as portas do socorro divino a nosso favor. Não porque Deus esteja nos punindo, mas porque nós mesmos, ao darmos as costas à caridade e aos outros, impedimos que a caridade alheia nos encontre. Eu estou cansado de ouvir pessoas falar assim, seu Antônio, eu vou no centro, na minha vida religiosa, semanalmente, eu ajudo lá na casa religiosa que eu frequento, não só sendo mantenedor ou mantenedora, como também auxilio lá dentro. Eu faço a minha parte, eu não deixo de ir. No entanto, eu estou passando por graves problemas, faz tempo que eu estou pedindo a Deus para resolver meu problema e não resolvo. Mas acontece que a pessoa, ela auxilia a casa religiosa que ela frequenta. Mas acontece que ela é impaciente dentro de casa. Não tem paciência com a esposa, não tem paciência com o marido, não tem paciência com os irmãos, com a mãe ou com o pai. Se mostra desinteressado em ter um pouco mais de paciência com o parente. Aí, como não adianta nada ir para a igreja, para a casa religiosa, ter atividade lá. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Não é assim que funciona. A verdadeira caridade está na renúncia. Com aqueles parentes difíceis, com o companheiro de trabalho difícil. Quando Jesus vê que nós estamos insistindo, persistindo na renúncia, no perdão, na complacência, na transigência, na empatia, aí Deus, pela nossa persistência, nos ajuda. Que aí a gente fez jus a receber. Não pode ser algo eventual. Tem que ser contínuo. Aí, não é assim que funciona. Agora a gente passa uma vida inteira só trabalhando, focado nos ideais, nos seus objetivos. Aí quando vem épocas de vacas magras, que a pessoa está passando por dificuldade, ela fica implorando de joelho, pedindo as coisas para Deus e quer ser atendida de imediato. Aí fica difícil. Deus só nos atende quando nós fazemos jus através da persistência durante muito tempo. Na persistência e na insistência.
daquilo a que nos propomos a fazer no caminho do bem, do perdão, da paz e do amor. É assim que funciona. É assim que funciona. Aí ele continua. Ninguém fará progressos reais e duradouros na vida sem beneficiar os outros, tá vendo? Olha o que ele fala aqui que é importante, ele generalizou, hein? Ninguém fará progressos reais e duradouros na vida sem beneficiar os outros, é verdade. Tudo aquilo que temos é daquilo que damos. É dando que se recebe. O próprio, não é, Chico Xavier, quando ele estava passando por atribulação, porque ele passava por muita atribulação desde os 5 anos de idade, sendo criado pelos outros, passando por problemas cruéis, não é? Todas as vezes que ele estava passando assim por muito problema, Manuel levava ele para a periferia, para as favelas, para se envolver com aqueles que sofriam mais que ele. E aí, nós estamos fazendo isso? E aí a gente quer que, numa oração, 2 orações, a gente quer que Deus resolva nossos problemas? Não é assim que funciona, não. Deus só vai nos atender através da persistência no bem. E o que é a persistência no bem? Não é servir tanto aos outros, pessoal. Quando a gente fala servir aos outros, é dando que se recebe, isso é mais uma força de expressão, né? É quando a gente está trabalhando no bem, da renúncia, do perdão, em contato com os parentes difíceis. Essa é a maior caridade, é aí que Deus ajuda. É assim. Quando Deus vê que nós estamos orando com muita fé e ainda desejando a felicidade daqueles que nos perseguem, que nos ultrajam, que são ingratos para conosco, que não faz jus à nossa amizade, entre aspas, que nos traem, que nos decepcionam. Quando Deus vê que a gente tem complacência e transigência com esses nossos pseudos desafetos, aí sim a gente passa a fazer jus a receber. Temos coragem para fazer isso? Aí é que está. Aí é que está. Aí ele continua. Quem somente pensa no próprio benefício está se isolando do amparo divino, porque amanhã, inevitavelmente, chegará a vez em que nós precisaremos nos ajoelhar diante dos céus em atitude de súplica. Pois é, a pessoa passa a vida inteira só pensando nela, mas o mundo dá volta. O mundo dá volta. Muitas vezes a gente convive com uma pessoa que a gente quer distância. A gente se sente até mal próximo daquela pessoa. Qualquer gesto que a pessoa faz nos aborrece, nos irrita e a gente fica com azedume. E a gente se esquece que o mundo dá volta e um dia a gente vai precisar daquela pessoa. Um dia a gente vai passar por épocas de vacas magras e a gente vai precisar daquela pessoa. E aí a gente vai sofrer, porque o nosso orgulho vai impedir que a gente se rebaixe, que a gente tenha que pedir favor para uma pessoa que a gente sempre quis manter distância. E aí, como é que fica? É difícil assim, né? É difícil. Aí depois começa a se vitimizar, que Deus não gosta dela, que Deus não cuida dela. Aí continua. Eu vou repetir essa parte. Ninguém fará progressos reais e duradouros na vida sem beneficiar os outros. Quem somente pensa no próprio benefício está se isolando do amparo divino, porque amanhã, inevitavelmente, chegará a vez em que nós precisaremos nos ajoelhar diante dos céus em atitude de súplica. Vai chegar uma hora em que a gente vai ter que ajoelhar, rezar e orar pedindo ajuda. Aí ele continua. E que créditos espirituais teremos diante da justiça cósmica para pedirmos este ou aquele socorro, se nossas mãos sempre estiveram vazias de amor ao próximo? Não temos crédito. Não temos crédito. Como é que o mundo dá volta? Vai chegar uma época em que a gente vai passar por épocas de vacas magras,
Como é que a gente vai pedir as coisas? Eu conheço, pessoal, inúmeras pessoas que passou a vida curtindo isso, curtindo aquilo. Eu mesmo, na época de hoje, eu vejo coisas que pessoas só na beira da praia, só na beira da praia. Coloca foto só na beira da praia, só na beira da praia, só viaja daqui, viaja para aqui, vai para um país, vai para outro país, vai para uma cidade, tá só curtindo a vida, só sorrindo, só tira foto sorrindo com felicidade. Olha, pessoal, e aí, como é que fica? Eu entendo que Deus não seria inteligente se nos tivesse mandado para a Terra só para isso. É importante nos conscientizarmos efetivamente que a Terra é um local de prova e expiação. Eu vou repetir isso aí. A Terra em que estamos convivendo aqui, em que estamos vivendo aqui, é um local temporário de provas e expiações. Provas e expiações. É local aonde, através das provas e das expiações, a gente, através de muitos esforços nessas provas e nessas expiações, estaremos saldando dívidas cruéis de um passado delitoso. A Terra é para isso, é um local, um agrupamento de pessoas que vivem em sociedade para um ajudar o outro. Por causa do passado delituoso, é um local de provas e expiações, onde nessas condições todos nós temos que aproveitar cada segundo de nossa existência. Cada segundo é precioso. Ora, se cada segundo é precioso, como é que eu posso resumir minha vida em piquenique, em viagem só de gozo e de prazeres, curtindo a vida? Ah, meu amigo, uma hora isso vai acabar. Uma hora virá, com absoluta certeza, o choro e ranger de dente. Porque a gente dispensou dias e dias, horas e horas, meses e meses, anos e anos, só curtindo a vida. E aí? Com tantas pessoas gemendo, quantas pessoas sofrendo, o hospital do câncer lotado de criança com cabeça raspada, os familiares sofrendo, pessoas entubadas, morrendo de fome, e eu curtindo a vida? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Sendo que a gente tem que aproveitar cada segundo de nossa... Não estou querendo dizer com isso que a pessoa não deva, não é, curtir a vida por causa do estágio evolutivo atual em que se encontra. Nada disso é proibido. Deus não proíbe. Mas nós temos que fazer um exame de consciência e administrar a nossa vida mais em função de se envolver com sofredores do que curtir a vida. Por quê? Porque todas essas pessoas que estão sofrendo, gemendo e chorando, são nossos irmãos, nossa família. Como é que eu posso me sentir feliz curtindo a vida, sendo que o meu irmão aqui atrás de mim está gemendo e chorando? Quem tem que responder isso é a nossa própria consciência. E essas horas de puro prazer vai fazer falta. Que é o que ele está falando aqui. Como é que a gente vai? Ninguém fará progressos reais e duradouros na vida sem beneficiar os outros. Quem somente pensa no seu próprio benefício está se isolando do amparo divino, porque amanhã, inevitavelmente, chegará a nossa vez em que nós precisaremos nos ajoelhar diante dos céus em atitude de súplica. E aí, como é que fica? Não é? Então, eu vou dar um exemplo. Digamos que aqui está chegando a época de carnaval. Fevereiro está aí. Aqui tem um salão enorme, onde tem uma matinê. Eu estou com meus filhos, meus netos, para passar uma matinê, ficar uma matinê ali, num salão de festas. Mas ao lado desse salão, tem um local, um salão enorme,
onde tem muitas crianças e muitos velhos, muitas pessoas sofrendo, passando fome e doentes, aonde, através do meu conhecimento e meus recursos, eu posso ir lá levar a minha palavra, não é? De autoestima para aquelas pessoas. E aí? Em que salão eu entro? Eu entro no salão de carnaval ou entro no outro? Fica a sua consciência que responde isso. Porque enquanto eu pego, é o que eu volto a dizer, nada dessas coisas de curtir a vida é proibido, pessoal. Nós temos que fazer isso. Mas Jesus não falou? Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Todas as outras coisas virão por acréscimo. O mal não está em gozar a vida. O mal está no desequilíbrio, no excesso. Em a pessoa ficar curtindo a vida só fazendo isso. Sem ter uma atividade no bem de forma contínua. Não se pode fazer o bem eventualmente. Porque Jesus não nos ajuda eventualmente. Jesus nos ajuda 24 horas do dia. A hora que estamos na vigília e a hora que estamos dormindo, fora do corpo físico. Continua nos dando oportunidade. Oportunidade. Através do tempo precioso de cada segundo de nossa existência, para que nós possamos administrar a nossa vida, não é? Em função da caridade de nós outros. Essa que é a verdade. Estamos fazendo isso? Então, nossa consciência é quem responde. Ele continua. E que créditos espirituais teremos diante da justiça cósmica para pedirmos esse ou aquele socorro se as nossas mãos sempre estiveram vazias de amor ao próximo? Como é que nós vamos pedir as coisas para Deus se as nossas mãos estão vazias? Eu não tive tempo de acariciar a cabeça dos velhinhos, de utilizar minhas mãos para dar banho nas crianças que estão passando fome, de fazer o bem, porque eu só pensei em curtir a vida, em viajar. Ah, pelo amor de Deus, né? Aí, vamos ver o que vai acontecer. O tempo vai responder. O tempo vai responder. Aí não vai adiantar se vitimizar e ficar com choramingo daqui, não. Porque não tem... Deus não vai poder nos tirar a cruz de nossos ombros. Porque ela foi construída por nós. Através da nossa negligência. Em não querer utilizar cada segundo de nossa existência para o trabalho que todos nós temos que fazer de nossa transformação moral, que vai acontecer através de dois trabalhos, da caridade, de nós outros. Essa que é a verdade. E ele continua, eu me pergunto muitas vezes quantas pessoas estariam orando por mim em razão de algum benefício que lhes tenha prestado. Olha que coisa maravilhosa que ele fala aqui. Ele fala, eu me pergunto, e nós também temos que nos perguntar, meu Deus, eu estou passando por intensa dificuldade. Eu agora estou num leito de hospital, nunca imaginei que eu ia ficar num leito de hospital. Meu Deus, quantas pessoas neste momento estão orando para mim com fé e amor? Faça você essa pergunta para você mesmo. Se você estiver no hospital, quantas pessoas, neste momento, estará orando para você com fé e amor? Aí é que está. É aí que a gente vai fazer uma aferição. Aí a gente vai precisar de todo o bem que a gente fez. É nesse momento que vai precisar de crédito. Porque vai chegar uma época em que a juventude vai embora e aí a gente vai precisar dos outros e da família, que muitas vezes a gente rejeitou e fez vista grossa, ou desistiu de ajudar. A gente vai precisar. Eu vou repetir essa parte. Eu me pergunto muitas vezes quantas pessoas estariam orando por mim em razão de algum benefício que lhe tenha prestado.
Tá vendo? Quantas pessoas estarão orando por nós? Pessoas que, vamos dizer assim, que nos devem, por eu ter feito algum benefício para ela. Vamos fazer um apanhado desde nossa infância até agora. Desde a minha infância até agora, quantas pessoas eu ajudei em que eu possa me beneficiar através do sentimento de gratidão que ela tenha por mim, pela minha atitude, pela minha ação. Quantas pessoas da nossa infância até agora? Quantas? Faça você o cálculo. Façamos nós o cálculo. Aí ele continua. Atravessando um período de crise, quantas preces têm chegado ao céu, intercedendo em nosso favor. Então ele fala, quando eu e você estiver passando por um momento de crise, e isso vai chegar a hora que a gente vai passar por uma crise, porque na vida de todo ser humano, sem exceção, existe época de vacas gordas e época de vacas magras, vai chegar uma hora que a gente vai passar por crise. Aí ele fala, nesse momento, quantas preces têm chegado ao céu, intercedendo em nosso favor? Quantas preces as pessoas estão mandando para Deus, pedindo em nosso favor? Quantas? Pessoal, quanto mais pessoas a gente beneficiar, mais crédito a gente terá, mais poupança a gente terá em nosso próprio benefício. Jesus não pode tirar o peso de nossos ombros, não pode tirar a cruz de nossos ombros, que todos nós temos. Quem tem que aliviar o peso de nossa cruz, da nossa carga, somos nós mesmos, através da caridade para comigo e para com o próximo. E eu preciso dessa poupança, desse crédito, das orações que as pessoas estão pedindo com fervor em meu favor. Não tem outra salvação, nem Deus, nem Jesus pode nos ajudar. O único benefício, recurso que a gente tem é essa poupança, esse crédito. Nós temos, o próprio Jesus não falou? A cada um segundo suas obras. Isso é obra, cadê a obra? Eu estava na praia viajando. Eu saía de manhã, 5 horas da manhã, para trabalhar, trabalhava 14 horas por dia, eduquei meus filhos, trabalhando, me matando de trabalhar. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Por isso Jesus falou, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, todo o resto virá por acréscimo. Feliz aquele que aprendeu a viver com o necessário, Allan Kardec. Enfim, ele continua. Enfrentando uma delicada cirurgia, estando entre a vida e a morte, quantas pessoas estariam orando por nós, além de nossos familiares? Se a gente tiver num leito de hospital, numa sala de cirurgia, numa cirurgia delicada entre a vida e a morte, pode acontecer isso com qualquer um de nós, independentemente da idade. Pode ser com 1 ano de idade, com 20 anos de idade, com 15 anos de idade, com 50 e com 100. Qualquer um pode estar passando, chegar um momento de estar passando por isso. Além dos nossos familiares, quantas pessoas estão orando com fervor para mim? Quantas? Temos que nos perguntar, pessoal, isso é coisa importante. Ninguém consegue nada sem primeiro dar. É dando que se recebe. Aí ele continua. É claro que a eficácia da prece não depende tanto do número de pessoas que estejam orando em nosso benefício. Mas é inegável que as orações feitas em favor de alguém que vem beneficiando tantas vidas são recebidas com especial atenção nos planos celestiais. Não é a prece que vai curar, mas acontece que as rogativas das pessoas beneficiadas, porque o próprio Jesus falou, tudo que fizeres ao teu próximo é a mim que fazes. Tá vendo? Aí ele continua, é por isso que as boas ações são as melhores preces. Tá vendo? As boas ações são as melhores preces. E o que é uma boa ação?
É ajudar o outro lá fora? Não, é a paciência com o parente difícil. Não abandoná-lo, não xingá-lo, não menosprezá-lo, não fazer vista grossa. Aí é que está, ter paciência com o parente difícil. Orar pela felicidade dele. Calar, deixar para lá, renunciar, resignação, complacência, transigência. Essa é a maior caridade que existe na Terra. Por isso, eu vou repetir aqui. É por isso que as boas ações são as melhores preces. Porque os atos valem mais do que as palavras. O conselho de Masaharu Taniguchi para que tenhamos nossas preces atendidas é não vivermos pedindo coisas só para nós, mas também para doarmos-nos para os outros. A gente tem que parar de pedir preces só para nós, mas para pedir mais a Jesus que nos capacite para ajudar o outro. Aí ele continua, doação que vai além das coisas materiais, ó. Atender os outros, servir os outros, não é só coisas materiais, tem que ir além disso, ele fala, alcançando também a doação de simpatia. Simpatia. Doação de um conselho que a gente pode dar. Doação de uma palavra de conforto. Tá vendo? Para uma pessoa que está com depressão. Doação de compreensão. Compreender a situação que o outro se encontra, sem julgar. Né? Doação de paciência e de perdão. Nós estamos fazendo isso? Aí ele continua, fazer alguém feliz é a prece mais forte que podemos fazer em nosso favor. Olha só, fazer alguém feliz é a prece mais poderosa que a gente pode fazer em nosso próprio benefício. Faça uma pessoa feliz. Quantas pessoas você tem feito feliz na sua vida? Faça um apanhado desde criança até agora. Quantas pessoas você fez feliz? Fora os parentes. Quantas? Uma só que a gente fez vai ser de muita importância para nós. Pode nos tirar até do umbral. Imagina se a gente deixou várias pessoas felizes. Imagina o benefício que a gente não vai ter. Aí ele continua. Fazer alguém feliz é a prece mais forte que podemos fazer em nosso favor. A prece que resolve algo para nós é a nossa atitude que resolve alguma coisa para o próximo. A prece que resolve alguma coisa para nós é a prece que resolve o problema do outro. Perante as leis divinas, rico e abençoado é o homem que vê o mundo além do próprio umbigo. Perante as leis de Deus, rico e abençoado é o homem e a mulher que vê o mundo além do próprio umbigo. Vamos deixar de olhar só para nós, de viver especificamente em função de querer ser feliz. Quer ser feliz? Primeiro faça o outro feliz. Aí a sua felicidade surgirá automaticamente, porque você fez jus a receber. E ficou aí essa lição fantástica para a nossa reflexão. E é importante que a gente se esforce para fazer isso, porque a nossa felicidade está em jogo. Então, um bom domingo para todos e que o nosso Senhor Jesus ilumine cada um de nós, cada um dos nossos familiares. Muita paz.